Nazareno desde 1980. Quanto tempo já faz aí? 45 anos que eu sou da Igreja do Nazareno e sou pastor já há 30 e alguma coisa, mas já faço missões rodando por esse Brasil e fora dele há 34 anos. Então eu conheço muitas igrejas do Nazareno, muita gente boa, e entre elas está o pastor Vitor Hugo, que eu tive o prazer de ser professor dele ali em Porto Alegre, uma semana que eu passei aqui, e também desci de Porto Alegre para Criciúma. Passamos ali um tempo, ou subi de Porto Alegre para Criciúma, passamos uma semana ali também, e depois eu continuei vindo para cá, e agora os meus filhos moram por lá de cá. Meu filho casou com a carioca e mora em Criciúma, ali pertinho de Criciúma, um lugar chamado Forquilinha, próximo de Sara. E a minha filha mora na Argentina. Quando eu fui missionário na Argentina, um rapaz se engraçou da minha menina. Ele tinha 13 anos e era 12 na época. 12 na época, e depois que terminou meu projeto lá no Paraguai, depois da Argentina, nós voltamos ao Brasil, e 10 anos depois, este rapaz procura a minha filha e diz que lembra dela e queria namorar com ela, e casou e foram morar lá na Argentina. Passaram um tempo comigo agora, uns 6 anos no Nordeste, uma cidade chamada João Pessoa, e também Natal, e agora em janeiro para cá voltaram para morar na Argentina. Eu estou vindo agora, passei 10 dias lá com eles, curtindo a minha filha e as minhas netas ali no interior da Argentina, um lugar chamado Pilar. E que bom poder estar aqui com os irmãos. Não havia projeto de que ficáramos tantos dias aqui no Rio Grande do Sul. Havia um projeto só de deixar o meu carro aqui de avião, porque eu estou cansado de viajar, que eu vim dirigindo lá do Nordeste do Brasil para cá. E meu carro ficou aqui em Canoas, na casa da pastora Eunice Cabral, e o meu amigo Ayrton. É o maior, teu nome é sobre tudo. Isso, muito bem. Depois vamos cantar de novo, não tem bronca não. Depois a gente canta, pastor. E aí deixei o meu carro lá, e eu não tive coragem nem tampouco forças físicas para estar lá. E o meu desejo era passar por aqui e dar um abraço no pastor Vitor Hugo e também na minha amiga, cadê ela? Lá atrás, Liz, né? Cadê? Eita, sumiu. Deve estar preparando alguma coisa boa. E voltar, mas ele falou assim: fica um domingo aqui conosco. Eu digo, mas eu vejo quase todos os domingos as postagens que o pastor... Na verdade, ele posta para mim todo domingo. E eu conheço vocês todos por vídeo, né? E ele pregando aqui sempre. O que é que o Senhor tocou no meu coração para transmitir a palavra do Senhor para vocês nesta noite? É sobre algo que eu vivencio isso aí. Como é que eu posso dizer? Toda a minha vida. Agora, o mês passado, nós estamos no dia 1º de junho, no mês passado eu completei 60 anos de vida, dos quais eu tenho 45 anos que sou nazareno, dos quais eu tenho visto com os meus olhos muitos milagres do Senhor. E estar aqui nessa noite é um dos milagres do Senhor, porque não existia, pelo menos uma igreja do Nazareno aqui em Nova Santa Rita. Existia? Não. E aí alguém, de um modo que o pastor estava me falando, a Liz também me falou, chegou aqui e abriu uma igreja. Eu trabalhei esses 4 meses na Argentina e depois 1 ano e 9 meses no Paraguai, vai fazendo um total de 2 anos, para conhecer um homem chamado Bruno Hadi. Alguém conheceu aqui? Eu acho que só o pastor Vitor Hugo que conheceu. Alguém conheceu mais esse homem chamado Bruno Hadi? Bruno Hadi era o nosso diretor, o diretor da América do Sul. Todos os 13 países da América do Sul, ele era o diretor. Morreu há alguns anos atrás, com 59 anos. Mas eu tive o prazer de viajar com este homem para algumas cidades da Argentina, Bragado e tantas outras lá, Luján e outras mais. E cada local que a gente ia, nós íamos fundar uma igreja do Nazareno. Ele gostava de trator, já faz parte da mensagem, tá? Já que o pastor orou, podemos contar. E ele gostava de cavar buracos. Ele era o nosso diretor de toda a América do Sul, mas adorava trator. Todo mundo não tem um hobby? Alguns colecionam tampinhas, outras figurinhas,
o dele era colecionar miniaturas de tratores. Eu achava interessante aquilo, mas ele não só colecionava os tratores, mas ele também tinha uns 5 ou 6 tratores da missão da Igreja do Nazareno, lá na Argentina, onde eu morei dentro posso dizer assim, da oficina regional, e lá tinha várias garagens, e nas garagens tinha tratores. O trator que pegava uma mercadoria ou uma tela e levantava. Um outro trator só cavava, o outro trator montava e botava as vigas em cima. E uma certa vez eu estava dormindo, era 4 horas da manhã, e aquele homem passou na minha porta. Como morávamos dentro da oficina regional, e ali tinha 17 casas de missionários, e eu morava entre essas 17, e aquela zoada, 4 da manhã. Eu abri a janela e perguntei assim: o que foi que passou, pastor? Ele disse: por que você está dormindo? Claro que ele falou em espanhol. ¿Por que estás dormindo, hermano? Despierta tu que dormes. E eu perguntei assim: por que o senhor está passando por aqui às 4 da manhã? Ele disse: eu estou indo em um dos bairros aqui de Pilar para cavar os buracos, para colocar as colunas para construir uma igreja. Eu perguntei: por que o senhor gosta tanto de cavar buracos e construir igreja? Sendo o senhor um diretor, o senhor poderia passar uma ordem para alguns missionários e alguns funcionários e missionários. Ele disse: não, eu quero ter a honra de cavar cada buraco. Eu quero ter a honra de plantar cada coluna. Eu quero ter a honra de construir cada igreja. Eu disse: mas por que o senhor tem tanto prazer em construir igreja? Ele disse: é porque no final de semana vai ter gente debaixo dela louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Cada semana vai ter um pregador pregando, e esse pregador vai estar fazendo um apelo, e a igreja vai crescer com novos convertidos. E aquilo desafiou a minha vida, no ano de 2004, quando eu morei ali. Hoje já estamos em 2025, já passaram 21 anos. Este homem morreu há quantos anos atrás? 20 anos? 20 anos atrás. Ele morreu com 59, eu já estou com 60. Eu era um jovem de 40 anos de idade. E nunca esqueci essas palavras. Porque o Senhor constrói igrejas, ele disse, porque todo final de semana vai ter alguém debaixo dela glorificando o Senhor. Eu disse: mas por que o senhor tem um coração tão disposto a fazer isso? E ele disse: é porque um dia eu estava no meu bairro e passou um carro anunciando: teremos a inauguração de uma igreja. Eles chamam de capija, ou capilha, ou capela em português. Vai atender uma capija em esta calha cá, e vamos atender pipocas, sorvete e a palavra do Senhor. E eu era um jovem de 13 anos, ele contando. Eu era um jovem de 13 anos, 12 para 13 anos, e eu fui até ali. E ali o Senhor alcançou o meu coração. Ali o Senhor ganhou a minha mãe para Jesus. Ali o Senhor ganhou minha família para Jesus. E hoje eu sou diretor de uma igreja que um dia estava na minha rua pregando o Evangelho. E aquilo me fez lembrar de um outro homem. Eu não sei se o pastor Vitor Hugo conheceu. Um homem chamado... Agora foi, ó, Jorge de Barros. Você sabia como é o nome da minha esposa? Não. O nome da minha esposa é Ivanise. Mas sabe como é que eu chamo ela? Alexa. Digo: Alexa, me ajuda aí, porque quando eu esqueço o nome, eu já olho para ela. Aí ela vai e me passa o nome. Glória a Deus, já somos casados há 37 anos e temos 2 lindos filhos e 4 netos, pela graça do Senhor. E aí o pastor Jorge de Barros, eu estava em Campinas, São Paulo, em uma das reuniões de pastores nazarenos, e o pastor Jorge de Barros disse: pastorzão, eu estou aqui hoje em São Paulo, porque esta é a minha segunda viagem missionária ao redor do mundo. E eu queria lhe passar uma frase. Isso já faz muitos anos. Hoje ele está com 88 anos. Ele vive de cadeira de roda, ele não fica mais em pé. Ele está muito cansado, não prega muito. Mas há uns 30 anos atrás, ou mais ou menos, 25 a 30 anos atrás, este homem também me passou uma frase. Lembra da primeira frase? A primeira frase é: eu quero construir igreja porque no final de semana vai ter alguém debaixo dela pregando. E a segunda frase que eu aprendi de um outro homem, chamado Jorge de Barros, que ele disse assim: nós somos um povo de calendário perpétuo. Entenderam essa frase?
Nós somos um povo de calendário perpétuo. O que é que isso significa? É que você faz parte hoje, no ano 2025, de uma história, num lugar chamado Igreja do Nazareno Nova Santa Rita. Mas saiba que depois daqui, muitos virão para esta igreja, pelo seu testemunho, por aquilo que você fez pela igreja, pelo esforço que você está fazendo, e por aquilo que nós iremos falar hoje sobre 3 personagens bíblicos, que também deixaram um legado. Mas saibam também, que hoje, aos meus 45 anos de Nazareno, e 34 de ministério, eu já vi muita gente que veio antes de mim, que chegaram aqui e pregaram o Evangelho. Há 65 anos mais ou menos, ou 70 anos atrás mais ou menos, quando o primeiro casal de missionário chegou aqui no Brasil, trazendo o nome e a bandeira da Igreja do Nazareno. Mas aqui já existiam os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, os assembleanos, as Assembleias de Deus. E eles também foram pioneiros, os congregacionais também. E eles foram pioneiros que pregaram o Evangelho do Senhor. Então nós hoje não estamos aqui de graça. Não caímos no paraquedas por simplesmente, eu vou visitar aquela igreja do Nazareno porque ela é bonita, porque o pastor canta, porque a pastora canta, porque o irmão toca. Não. Alguém pagou um preço para você estar aqui. Alguém doou a sua vida. Alguém deixou a sua zona de conforto. Alguém pegou a sua família e tirou do conforto e trouxe para lugares pobres ou inóspitos, como por exemplo, Campinas, São Paulo. Vocês acham que Campinas é uma cidade rica ou pobre? Campinas, São Paulo. É uma cidade rica. Mas Campinas já foi uma cidade pequena. Campinas já foi uma cidade sem expressão nenhuma. Não posso chamar de pobre, mas nunca teve expressão. Hoje é uma cidade rica. Foi quando a Igreja do Nazareno chegou em Campinas. Alguém se dedicou. Dr. Euler Mosteller, juntamente com o pastor Joaquim Lima. Quem é o pastor Joaquim Lima? O pai do pastor Manuel de Lima, que é o nosso diretor hoje, Brasil. Quando eu conheci o pastor Manuel, ele era só pastor em Ribeirão Preto, São Paulo. E eu preguei nessa igreja há 30 anos atrás. E hoje ele é o diretor Brasil. E é meu amigo particular. Ou seja, eu sei de histórias desses meus 34 anos, de gente que doaram sua vida. Que gente que doaram sua oferta, que gente que doaram seu suor, que gente que doaram seu conforto para você estar aqui hoje. E não só Campinas, São Paulo. E agora vamos para um extremo maior. Tanto lá no Nordeste, em 1980, há 45 anos atrás, quando a Igreja do Nazareno chegou. Eu tinha apenas 15 anos de idade. E aquela jovem ali, que hoje também tem 59, tinha 13 para 14 anos. A minha mãe foi fundadora da Igreja do Nazareno em João Pessoa, na Paraíba, onde seus pastores conheceram lá. E onde eu moro hoje. Mas saia do extremo agora, do Nordeste do Brasil, desça para o São Paulo e chega até o Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, na casa do pastor Vitor Hugo e Alice, tivemos a presença do pastor Romero. Quem conhece aqui o pastor Romero? Que já esteve aqui tantas vezes. É o superintendente. É o CEA Sul, CEA Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Este homem já estava na mesma igreja há 31 anos. Ele construiu inúmeras igrejas do Nazareno aqui no Rio Grande do Sul. Então hoje, quando eu abracei o pastor Romero, hoje pela manhã, tomando um chimarrão, porque eu sou nordestino, mas eu amo chimarrão. Eu acho que eu nasci no lugar errado, era para ter nascido no Rio Grande do Sul. Porque eu amo chimarrão. Sou louco por chimarrão. E hoje eu não comi carne não. Parecia um lobo devorador. Comendo na casa da família da sua pastora aqui. Hã? Faça isso não. Ele tirou uma foto minha com uma costela desse tamanho aqui. Meu Deus do céu. Vai divulgar agora. Então, alguém chegou aqui e pagou o preço. Alguém amou este lugar. Por que eu dei todo esse pano de fundo sobre a minha vida, sobre a vida de A, de B e de C? É porque muito antes desses homens de Deus chegarem aqui há 45 anos atrás, chegarem no Nordeste há 45 anos, perdão, chegar lá no Brasil há quase 70 anos atrás, é que outrora Deus usou homens e mulheres do mesmo jeito. Então nós somos um povo de calendário perpétuo.
Alguém lá fora, lá no passado. Quando eu falo no passado, eu estou falando de séculos. Séculos, estamos no século 21. Mas teve o século 20, o século 18, o século 15, o século 10, o século 1. Quem estava no século 1? Alguém aqui estava no século 1? Mas nós conhecemos alguém do século 1. Sabe quem? Paulo. O apóstolo Paulo é da fundação da igreja. O apóstolo Paulo nasceu no século 1. O apóstolo Paulo doou a sua vida. O pastor falou assim: você foi meu professor de missões urbanas. Eu dou aula sobre os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu posso falar aqui em 3 minutinhos sobre o que aconteceu no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, até o 28. Mas por quê? Porque eu estudei, eu me capacitei para tal. Mas cada vez que eu me debruçava num livro sobre Atos dos Apóstolos, eu tenho ele aqui, não decorado, mas tenho muita coisa na cabeça sobre Atos dos Apóstolos, eu choro. Eu choro, sabe por quê? Porque para eu estar aqui hoje, sendo conhecedor do Evangelho, alguém lá atrás sofreu açoites. E não foi só Jesus. Não foi Jesus, o Filho de Deus. Foi um homem de carne e osso, assim como eu e você. Propensos aos mesmos pecados. Vivenciando toda e qualquer arbitrariedade ou corrupção. Vocês acham que hoje no Brasil tem corrupção? Sim ou não? Tem corrupção. Tem corrupção na Venezuela com o Maduro? Tem corrupção. Tinha corrupção lá nos Estados Unidos, antes de ser o Trump, que era o John Biden? Tem corrupção. E vocês acham que no tempo de Paulo não tinha corrupção? Tinha corrupção. Mas eles assim, não tem governo. Nós cantamos isso hoje. Não tem governo, não tem prefeitura, não tem Câmara de Vereadores, porque nós servimos quem? A um Deus Todo-Poderoso, a um Jesus vivo, que morreu na cruz do Calvário, e você hoje está aqui porque alguém pagou um preço. E alguém do passado chamado Paulo, que eu vou citar pelo menos como alguém que projetou um outro homem chamado Timóteo, pagou um preço. Então eu convidaria você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Se você não tem condições de ler, como às vezes eu não tenho, passei um bom tempo ali só mais sentado e orando, ou de acompanhar aqui, mas tente vivenciar essa história. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Por que eu falei tanto sobre alguém esteve antes de nós? É porque nós temos uma sustentação chamada o passado. Cada um de nós tem um passado. No final da mensagem, eu posso até me adiantar e passar do final para o início. No ano de 1910, alguém aqui era vivo? 1910? Nem o próprio pastor que é tão velho, né? Nasceu em 1910. E eu nasci em 1965, do século passado. Em 1910, um homem saiu de Belém do Pará. Desceu até uma cidade chamada Mossoró. Alguém conhece Mossoró? Ou já ouviu falar? Rio Grande do Norte. Natal. Depois de Natal, 300 quilômetros de Mossoró. Olhe no mapa que está lá, Mossoró. Um pontinho bem pequenininho. Mas é uma cidade com quase 500 mil habitantes. No ano de 1965, eu nasci em Mossoró. E fui criado entre João Pessoa, na Paraíba, e Pernambuco, na cidade do Recife, que eu conheço tão bem como a palma da minha mão. Mas no ano de 1910, um homem saiu com 16 anos de Belém do Pará e casou com uma jovem chamada Nadir. Tiveram 16 filhos. Morreram alguns e nove sobreviveu. Desses 9 filhos, entre eles estava a minha mãe. E minha mãe teve 5 filhos, eu e mais 4, que somos vivos até o dia de hoje. E todos nós somos casados, mas todos nós somos criados no Evangelho. Meu avô criou minha mãe no Evangelho. Minha mãe me criou no Evangelho. Hoje eu tenho 2 filhos que foram criados no Evangelho. A Rebeca é casada com um pastor lá na Argentina. E o Diego está fazendo seminário. Então os meus 2 filhos estão no Evangelho. Meus 4 netos, ontem, ou foi ontem que eu estava na Argentina, uma das últimas noites lá, a minha pequenininha chegou de 4 anos, fez: vovô, upa é colo. E eu peguei, botei ela no meu colo e ela falou assim: deixa eu cantar. E ela começou a cantar. E ela cantava hinos e mais hinos e mais hinos. E ela tentando misturar o espanhol com o português, que ela está aprendendo agora espanhol. E por trás da cabecinha dela, uma lágrimazinha começou a cair aqui do meu olho. Eu disse: meu Deus,
se o meu avô Francisco Firmino fosse vivo, iria haver agora a 5ª geração de crente na família, lavados e remidos no sangue de Cristo. Aí eu vou para a mais velha há quase 9 anos, a Eva, e ela canta divinamente bem, tanto em português como em espanhol. Aí eu vou para o Joaquim, ali em Santa Catarina, cidade perto de Sara, e ele também está cantando alguns hinos ao Senhor. A Sofia ainda tem meses, não tem nem um ano, 10 meses, não canta ainda, mas está dentro de um ambiente de igreja. Tragam seus filhos à casa do Senhor, para que eles possam, desde cedo, escutar bem a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for mais tarde, ela não se desviará dele. Qual? O caminho que foi mostrado. Então é responsabilidade dos pais trazer a criança para a casa do Senhor. Leia comigo sobre isso aqui. O menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de um sacerdote chamado Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram coisa frequente. Passa aí para o pastor. Certa noite, o sacerdote Eli já estava velho, quase cego. Estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Estavam deitados no lugar de costume, ou seja, no seu quarto, já pronto para dormir. Passa aí, pastor. E aí, a lâmpada de Deus, que ainda não havia se apagado, ou seja, não era noite total, Samuel, um menino chamado Samuel, estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Eu acho que até o verso 4, se eu não me engano, pastor. Bota aí. É o 4 também, aqui é o 4 também. Então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou, ou eis-me aqui. Quem lembra dessas musicazinhas? Quem aqui crente há mais de 10 anos? Levante a mão. Crente há mais de 10 anos. Existem alguns hinos do passado. Samuel, Samuel, Samuel. Ele fala assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Essa história vem de um contexto um pouco assim triste, mas eu vou contar em 2 minutos. Esse contexto se desenvolveu no seguinte: Samuel, o sacerdote Eli, não era só sacerdote, era o sumo sacerdote Eli, e criava 2 filhos na casa do Senhor. Um chamava-se Ofni e o outro Finéias. Sendo que o Ofni e o Finéias eram filhos rebeldes, eram filhos que pecavam. Foram criados na casa do Senhor, mas eram filhos do pecado. Eles pecavam muito. Eles enganavam o pai, eles se deitavam com as concubinas. E o resultado é que um dia, uma mulher chamada Ana, estéril, falou assim: Senhor, me dá um filho. E passaram-se os anos: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Ela chorava copiosamente. Até que um dia a Ana foi até a casa do Senhor, lá na igreja, se ajoelhou e começou a chorar: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Aí ela fez uma promessa: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo quando ele desmamar. Ele parar de mamar, eu vou te devolver para que ele seja criado na casa do Senhor. A Ana fez uma oração. E o sacerdote Eli criou seus 2 filhos sobre uma visão não muito boa. Não foi rígido, não foi enérgico, não criou os filhos na igreja. Criou na casa do Senhor, mas não criou seu filho aos pés do Senhor. A questão é que os meninos cresceram. E quem estava ao lado dele? Aquele Samuelzinho, que um dia teve uma conversa com o Senhor sobre esse texto que nós acabamos de ler. Samuel, Samuel. Ele disse: quem é que me chama? Foi até o profeta disse: quando te chamarem assim, Samuel, Samuel, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Essa expressão, eis-me aqui, Senhor, preste bem atenção, foi a chave de um crescimento para um homem que mais tarde se transformou juiz de Israel por muitos anos, por mais de 12 anos. Foi a chave do homem que foi usado por Deus, mais tarde, para abençoar o rei Davi para ser rei de Israel. Foi o homem usado por Deus, mais tarde, para influenciar 3 jovens que foram para a fornalha ardente. Alguém lembra dos 3 jovens? Vamos lá comigo. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem foi que influenciou os 3 jovens? Samuel. Sabe de onde é que partiu tudo isso aí?
a influência de ser juiz sobre Israel, a influência de ungir Davi, rei de Israel, a influência de ungir aqueles 3 jovens, de ser exemplo para aqueles 3 jovens, aonde eles, mesmo com a ameaça da fornalha de fogo, ele falou assim: nós cremos num Deus que, se Ele quiser, a gente é livre da fornalha de fogo, mas se Ele não quiser, a gente morre, mas nunca iremos negar ao meu Deus. Quem foi essa pessoa? Samuel. Mas qual foi a origem de tudo que Samuel passou? Onde é que está o segredo, a chave do segredo? Por que Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi guerreiro, Samuel foi influenciador? Na oração da sua mãe. A oração de Ana, de joelho, antes que Deus abrisse a sua madre para lhe dar um filho, ela orava ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Sabe qual foi a palavra que eu separei aqui? A palavra chama-se dedicação. Você já parou, pegou o seu filho e botou nos braços e falou assim: Senhor, eles são filhos da promessa. Eu não aceito que os meus filhos foram criados para servir a Satanás. Eles foram criados para servir ao Senhor. O meu menino, hoje, ele é seminarista. O meu menino é casado. Mas outrora ele também andou desviado do Evangelho. E ele pecou tanto, mas pecou tanto que eu perdi as esperanças. Mas teve alguém chamado Ivanise Mendes que falou assim: eu não criei filho para o inferno. Eu criei filho para os céus. Eu criei filho para pregar a palavra. Então, mesmo em meio a toda e qualquer situação que esteja passando pelos seus filhos, dedique sua família ao Senhor. Diga: Senhor, meus filhos são teus. Ah, mas ele é bebarrão, são teus. Mas eles praticam isso, são teus. Eles são ladrões, são teus. Senhor, eu não aceito. Eu não criei filho para o inferno. Eu criei filho para os céus. E dedique sua família ao Senhor. Então a primeira palavra é dedicação. Faça votos diante do Senhor. Senhor, assim como Ana fez. Senhor, assim que se o Senhor abrir minha madre, abrir o meu ventre, e eu passar a produzir filhos, o primeiro filho, porque Ana teve outros filhos, mas o primeiro filho eu vou devolver ao Senhor. Eu vou entregar ele aos pés do sacerdote chamado Eli. Eli era um sacerdote. Alguns falam que ele era sumo sacerdote. Depois aí o pastor conserta a mensagem. Pode deixar. Ele era sacerdote, ou ele era um sumo sacerdote, aonde ele criava Samuel aos pés do Senhor, porque havia uma mãe que orava pelo seu filho, mas ele não criava bem os seus 2 filhos. E aí os seus 2 filhos mentiam, seus 2 filhos roubavam a comida, seus 2 filhos eram pecadores, e Samuel e Eli só orando, até que um dia eles foram para a guerra, e na guerra eles morreram. E sabe por que eles morreram? Porque as pessoas que brincam de ser crente, sempre vai ter uma paga da parte do Senhor. A segunda palavra é: não brinque de ser crente. Ninguém brinca de vir para a igreja. Ninguém brinca de ser dizimista. Ninguém brinca de vir para a casa do Senhor. Nós somos servos, remidos e lavados no sangue de Cristo. E para isso dedicamos nossa vida de oração, de busca, de dedicação totalmente ao Senhor. É a segunda palavra. Mas eu não queria ficar só na palavra da raiz. Então, qual foi a raiz do sucesso de Samuel? A oração da sua mãe, Ana. A dedicação que ela dedicou àquele menino. Mas eu não queria ficar. Lembra que eu falei sobre um homem chamado Davi? Lembram disso? Quem aqui conhece alguma história de Davi? Levante a mão. Muita gente conhece. Sendo que Davi era de uma família de muitos irmãos. Até que esse profeta Samuel, que quando cresceu se dedicou a ser profeta, a ser juiz sobre Israel, ele foi até receber uma revelação do Senhor. Vá até a casa de um homem chamado Jessé e unge um dos seus filhos como rei de Israel. Quem era esse menino? Davi. Davi, quando Samuel chegou na casa de Jessé, disse: passa os seus filhos. Passou o primeiro bonitão, charmosão, todo grandão assim, tal. Daqui a pouco, nesse não. Passou outro lá todo bonitão, charmoso. E eu assim, nesse também não. Passaram todos. E aí Samuel fez uma pergunta: Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Ele falou assim: não. Tem um pequenininho
sei lá, 10 anos, 12 anos. Ele tem o cabelo todo encaracolado, tem a sua cara toda sardenta de tanto sol na cara. Ele está no campo, pastoreando as minhas ovelhas. E aí Samuel disse, ninguém come, ninguém almoça, até que ele chegue. Daqui a pouco alguém foi chamar Davi, aí chega Davi, oi pai, ou no Nordeste seria, oi painho, no Nordeste, nordestino, oi pai. E aí ele fez, este homem quer falar com você. Quando Davi entrou, o Deus olhou para Samuel e disse assim, este é o futuro rei de Israel. Sabe que a primeira palavra do segundo ponto é que Deus não olha a aparência. Deus não olha a capacitação humana. Deus olha a sua intimidade com o Senhor. Deus sabe quantas horas você passa aos pés dele. Se quantas horas você passa orando ao Senhor. Quantos dias você passa jejuando ao Senhor. Quantos dias você passa lendo a palavra do Senhor. E aquele menino que era pequenininho, que passava dias e dias, meses e meses lá no campo pastoreando suas ovelhas, o que ele fazia? Ele orava ao Senhor. Ele estava compondo hinos ao Senhor. Ele estava orando e se fortalecendo no Senhor. Tanto prova que um leão veio comer as ovelhas do seu pai, ele rasgou o leão no meio. Veio um urso também querer comer as ovelhas do seu pai, ele rasgou o urso no meio. Como é que uma criança pequena, de 12, 13 anos, rasga um urso ou um leão? É na força do Senhor. Não é na força do seu próprio braço. É do tempo que ele passa na presença do Senhor. É o fortalecimento não físico, mas o fortalecimento espiritual. Aquilo que você se dedica à palavra do Senhor. E aí, quando Samuel olhou para aquele menino e fez, este é o futuro rei de Israel. Olha que promessa linda. Onde é que estava agora a chave daquele momento que Davi foi eleito rei de Israel? Estava no seu pai Jessé, eu não sei nem o nome da mãe. Alguém sabe aqui o nome da mãe de Davi? Ninguém sabe, a Bíblia não fala. Se fala, eu nunca li. O nome da mãe de Davi, fala que o pai dele era Jessé. Onde é que estava o segredo de Jessé? Eu vou longe agora. Eu quero saber quem são os bíblias de plantão desta igreja. Eu vou longe. Sabe onde é que estava isso aqui? De uma decisão de uma mulher chamada Noemi. Meu Deus, aí eu fui longe agora. Sabe o que foi que aconteceu? Eu quero falar sobre a glória de Deus manifestado em meio à tragédia. Porque Noemi era casado com um homem chamado Elimeleque e tinha 2 filhos. Um chamava-se Malom e o outro Quilion. E saíram de uma cidade chamada Belém, terra de mel, de abundância. Mas houve fome nessa terra. E saiu Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion dessa terra, andaram mais ou menos 80 quilômetros, chegaram numa cidade chamada Moabe. E eu não quero falar sobre a origem da palavra Moabe, mas é um nome muito feio. Chegou na cidade chamada Moabe. Naquele momento ali, começaram a trabalhar para fugir da fome de Belém. Mas aí houve uma tragédia. Morre Elimeleque, o pai da família. Mas anos depois, os 2 meninos que eram de Belém, agora casam com mulheres moabitas. Já começaram a mais ou menos traçar coisas erradas do Senhor. Casaram com mulheres moabitas. Mas chegou um tempo que também Malom morreu e daqui a pouco Quilion morreu. Agora ficou Noemi sem esposo, sem os 2 filhos e agora 2 noras com mala sem alça. Alguém conhece essa expressão aqui, mala sem alça? Ou seja, um peso financeiro, um peso que ela não podia mais criar. Como é que ela ia dar alimento para aquelas 2 noras? Até que ela falou assim, vou voltar para a minha terra, porque lá pelo menos eu tenho parentes e tenho amigos. Nessa decisão, ela nunca blasfemou contra o Senhor. Ela viu o esposo morrer, não blasfemou. Ela viu os 2 filhos morrerem, não blasfemou. Ela ficou sem dinheiro para comer, não blasfemou. Qual é o segredo desta mulher? É que ela sempre se dedicou ao Senhor em meio à tragédia. Eu sei que este local aqui também encheu de água, não foi, pastora? Encheu de água. Eu sei que muita gente perdeu muita coisa, até mesmo a própria vida ou alguns parentes. Mas em momento algum você deve blasfemar o Senhor em meio à tragédia. Sabe por quê? Porque em meio a toda e qualquer situação, Deus tem um propósito.
Deus tem um propósito em toda e qualquer situação. Nunca esqueça que existe um Deus que comanda tudo, embaixo d'água, em cima d'água, nos ares, em casa, fora de casa, mesmo em meio à morte. E aquela mulher não entendia nada. Até que um dia ela disse: estou voltando para Belém. Aí uma das mulheres olhou e falou assim: estou vendo que esse barco é um barco furado. Eu não vou voltar com a senhora. Era Orfa, uma das suas noras. E ela ficou em Belém. Mas em Belém não, em Moabe. Mas teve uma que falou assim: eu tenho visto nos seus testemunhos. Olha o nosso testemunho como é importante. Eu estou vendo nos seus testemunhos que a senhora tem um Deus todo-poderoso. Que a senhora mesmo perdeu seu esposo, perdeu meu esposo, perdeu o esposo, meu cunhado, mas a senhora nunca blasfemou. Saiba que vocês andando aqui pela rua de Nova Santa Rita, ou em qualquer local de Canoas, ou de Porto Alegre, tem olhos lhe olhando. E saiba que a salvação de muitos vai depender do seu testemunho aos pés do Senhor. As suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você se dedica, aquilo que você nunca vai enganar, aquilo que você nunca vai mentir, porque agora somos servos e servas do Senhor e as pessoas estão nos observando. A salvação de muitos, que eu citei aqui, de Jorge de Barros e de A, de B e de C, foram testemunhos, Bruno Hadi, foram testemunhos lá de 20 anos atrás, que repercutem na minha vida até o dia de hoje. Porque são homens e mulheres que foram servos e servas do Senhor. No momento em que aquela mulher olhou, uma jovem chamada Ruth, a sua nora, falou assim: para onde tu fores, minha sogra, eu irei. Aonde tu repousares, mesmo passando fome, eu repousarei. Porque a partir de hoje o teu Deus, minha sogra, será o meu Deus. Porque você me deu um grande testemunho de vida. E aí ela volta de Moabe para Belém sem entender nada. Por que eu perdi meu esposo? Nada. Por que eu perdi meus 2 filhos? Nada. Eu creio no Deus que está no controle de tudo, mesmo em meio à tragédia. Existe uma música em espanhol que diz assim: puedes tener paz en la tormenta, fé e esperança quando não puedas seguir al que o mundo hecho em pedaços, el Senhor guiará tus passos em paz, em meio de la tormenta. Você pode ter fé em meio à tormenta. Fé e esperança quando você não puder mais caminhar. Porque mesmo que o mundo seja feito em pedaços, o Senhor guiará teus passos. Tenha paz em meio à tormenta. Sobre tudo que você está passando, tenha paz, porque o Senhor está no controle. E esta mulher voltou. Quando chegou na cidade, todo mundo quis abraçar. Ela disse: não, eu fui acometido de uma tragédia. Eu agora estou com o coração um pouco rancoroso, assim, estou com o coração dolorido. Mas eu creio no Deus que tudo pode. Até que ficou ali a viúva Noemi e a sua nora também viúva Ruth. E se achegaram. Até que Noemi falou assim: Ruth, eu tenho um parente chamado Boaz. E esse Boaz, ele é rico. E ele está viúvo, ele está sem namorada. Chega perto dele. Existe uma história por trás, mas eu não vou gastar tempo com esse negócio. O que aconteceu foi que Ruth se chegou a Boaz e casou com Boaz. Desse relacionamento nasceu um homem chamado Obed. Aí Obed também casa, nasce um homem chamado Jessé. Como é que era o nome do pai de Davi? Jessé. Olha só agora. De Jessé nasce Davi. Então agora Davi é da linhagem de Jesus. E aquela menina que tomou decisão lá atrás, saindo de Moabe e voltando agora para Belém, agora torna-se bisavó do rei Davi, da linhagem de Jesus. Em meio à tragédia, Deus tem um propósito. Em meio a tudo que você está passando, Deus tem um propósito. É só você continuar crendo. Não critique, não blasfeme. Vá até o fim na sua perseverança. Porque Deus tem propósito em tudo isso que está acontecendo. O Senhor, a palavra que eu usei para o menino lá com Samuel, foi dedicação. A palavra que eu usei e posso usar para o rei Davi, ou da linhagem de Davi, é humilhação, porque a Noemi se humilhou. E confiança tão somente no Senhor. Mas tem um terceiro que eu vou terminar com esse aqui. Um jovem chamado Timóteo. Alguém conhece esse jovem chamado Timóteo? Lembra da Bíblia? 1 Timóteo, 2 Timóteo.
E agora esse homem escreve 2 livros da Bíblia. Dos 27 do Novo Testamento, 13 cartas foram escritas por Paulo. Das 13 cartas, 2 foi para quem? Timóteo. E quando você chega agora no finalzinho de 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, eu acho que o verso 5 é o verso 6, ele fala assim: eu, Paulo, combati o bom combate. Eu, Paulo, acabei a carreira, mas eu, Paulo, guardei a fé no Senhor Jesus. Agora, o tempo da minha partida é chegada, ou seja, eu estou sendo entregue como libação, eu estou voltando para Deus. Mas, Timóteo, existe um negócio que eu quero passar para você. Eu quero passar para você todo o meu legado. Eu fui um dos maiores pastores administradores da Ásia Menor, Paulo. E agora eu passo para você, estou passando o bastão para você. Mas você sabe de onde é que surgiu tudo isso? Não de 2 Timóteo capítulo 4, mas sim de Atos capítulo 16. Sabe o que diz Atos 16? O encontro de Paulo com um jovem de 17 anos chamado Timóteo. Agora crie comigo a história. É a terceira e última história. Chega em casa, 3 da tarde. Timóteo, pois não, tem um homem aqui na outra rua chamado Paulo e ele quer lhe ver. Quem era? O apóstolo Paulo. Você já imaginou você receber um recado do apóstolo Paulo? Você sairia correndo. E Timóteo foi bem tranquilo, porque eu fez, pois não? Quem é o senhor? Eu sou Paulo. Ah, ok, Paulo, já ouvi falar sobre o senhor. Ele fez, você ouviu falar sobre mim. Eu estou criando a história, tá? Mas está escrito em 2 Timóteo, em Atos 16. Mas eu estou na minha 2ª viagem missionária. E eu soube que muitos falam muito bem de você, Timóteo. Mas eu soube de algo mais especial. Você foi criado aos pés do Senhor. Você foi criado por uma sua avó chamada Lloyd. E pela sua mãe chamada Eunice. Lembra que eu falei para vocês que crie seus filhos na igreja? Crie seus netos na igreja. Mesmo que seus filhos não sejam crentes, pegue seus netos e traga para a casa do Senhor. Porque aqui é a salvação do mundo posteriormente. Para que o evangelho nunca morra. Ele falou assim, eu quero falar com você, com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd. E eu quero agora levar você para ser o meu parceiro. Agora viajando por toda a Ásia Menor. Vamos visitar a cidade de Colossos, de Filipos, de Tessalônica, de Efésios. Vamos rodar toda a Ásia Menor. Vamos rodar ali pelo meio do Oceano Mediterrâneo. Vamos na ilha de Chipre. Vamos na ilha de Malta. Vamos na ilha de Creta. Vou levar você para todos os lugares. Por quê? Porque mais tarde Paulo já tem na cabeça. Quando eu morrer, eu vou passar o meu bastão para este jovem que foi criado no Evangelho aos pés da sua mãe Lloyd, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Naquele momento, ele faz um culto ali de circuncisão, porque seu pai era grego, e leva ele agora para acompanhá-lo em todas as suas viagens. Chega em 2 Timóteo, já Paulo velho, sabia que ia morrer porque estava preso e falou assim, agora eu passo para você o bastão. Onde é que está toda a origem do sucesso de o apóstolo Paulo escolher Timóteo para ser o substituto dele em suas viagens missionárias? Onde é que estava o segredo? Qual é a chave disso aí? A oração da avó Lloyd e da sua mãe Eunice, que pegou Timóteo pequenininho e disse, Senhor, isso aqui é teu. Meu esposo é grego, ele não vai entender nunca, mas eu quero dedicar ao Senhor. Meu esposo não é crente, ou minha mãe não é crente, ou meu pai não é crente, mas eu quero dedicar ao Senhor. E dedicou àquele jovem, até que um dia na sua cidade de Listra, passou um homem chamado Paulo, pegou Timóteo pelo braço e levou Timóteo a percorrer toda a Ásia Menor. E quando Paulo morreu, porque naquele capítulo, 2 Timóteo capítulo 4, depois que Paulo fala isso, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Logo após isso aí, Paulo é chamado a uma câmara, Paulo bota sua cabeça numa pedra e Paulo é decapitado. Paulo morre. Mas aí Paulo passou já o bastão para Timóteo. Onde é que está o sucesso do evangelho de Timóteo? Das orações da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Encontramos aqui 3 histórias. A oração de Ana foi o sucesso de Samuel em toda a Bíblia, 1ª e 2ª Samuel. A oração
de uma viúva, não só do esposo, mas também dos seus 2 filhos, que não reclamou. Sentiu-se angustiada, porque você pode chorar diante de Deus pelas suas dores, mas não reclame. Agradeça ao Senhor. Quem agradece, as coisas crescem. Quem reclama, você está clamando mais uma vez. Não clame, ore, e o Senhor há de responder. E aquela mulher orou, e a coisa aconteceu. E agora encontramos aqui uma avó e uma mãe, que deu a sua vida por aquele jovenzinho chamado Timóteo. E mais tarde, quando Paulo morre, Timóteo se transforma no maior pastor administrador de toda a Ásia Menor. E no final de tudo, quem é que é crente porque Timóteo obedeceu? Eu e você. Porque este evangelho estava aqui na Europa, ali em Roma. Este evangelho sai da Europa, atravessa o Oceano Atlântico, vai até os Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele desce para a América Central. Da América Central, do México, Guatemala, Panamá e tantos outros, ele desce para a América do Sul, que é aqui, Colômbia, Venezuela, Brasil. Ele desce até Belém do Pará, e de Belém do Pará, o Brasil conhece o Senhor Jesus. Através de um homem, que disse assim, a minha vida é tua, eu não vou dar nenhum passo sem o Senhor falar que eu devo dar. Eu vou dedicar minha vida de oração, minha vida de leitura da palavra, minha vida de jejum, minha vida de dedicação ao Senhor, para que quando você morrer, quando eu morrer, porque nós iremos morrer, este evangelho continue sendo pregado. Você lembra de Bruno Hadi, que construía a capela e as pessoas se converteram? Quantas igrejas eu fundei na Argentina? Eu vi com os meus olhos sendo cavando o buraco com aqueles tratores. Eu vi com os meus olhos, ele veio com outro trator, ele levantou a coluna e ele encheu. Aí um outro trator vinha e enchia a base de cimento. Daqui a pouco botava uma coluna em cima. Em 2 dias, nós fundamos uma igreja. 2 dias. Quantas igrejas, quantos terrenos eu já comprei em parcerias com tanta gente ao redor desse Brasil e fora dele. Já construímos casas pastorais até no Peru, numa cidade chamada Piura. Eu fui ao Peru 2 vezes. Sabe para quê? Para conhecer um homem chamado pastor Francisco Zapata. Alguém conhece aqui o Francisco Zapata? O senhor não consegue... Aqui tem internet, pastor? Não consegue? Tem? Consegue uma foto aí. Foto do pastor Zapata. Z-A-P-A 2T-T-T-A. Eu fui ao Peru conhecer este homem. E eu passei 9 dias no Peru. E realizei casamentos no Peru em espanhol. E aí no final de tudo, um pastor chegou perto de mim e falou assim, tu viu aquela câmera do pastor Luzimar? Eu digo, vi, era uma câmera grande. Hoje a gente tem um celular que é fantástico. Traz aquela câmera, vamos filmar um homem chamado Zapata. Eu digo, quem é este homem? Você vai conhecer. Quando eu cheguei na casa dele, a casa dele era uma igreja. Luz Admirable. Ao norte de Piura, no Peru. Quando eu entrei na casa, pobre, tinha umas 40 cadeiras. Me sai um homem em cima de uma maca, uma mesa, igual aquela ali, sendo que é uma mesa de hospital. Tetraplégico, morto do pescoço para baixo. 2 mãozinhas assim, criada, cego dos 2 olhos, pastor de uma igreja de mais de 40 membros, ao norte do Peru, em Piura. E eu cheguei perto dele e falei assim, irmão, como é que você faz para... Falei em espanhol. Como é que você faz para evangelizar? Ele pegou e fez, alguém me põe em cima de uma caçamba e eu vou para as montanhas pregar o evangelho. E toda semana eu faço 2 visitas às casas pastorais. E eu sei por cada irmão que chega na igreja. Falo para o meu irmão, que eu também conheci o pai, a mãe dele e o irmão dele. E falo assim, irmão, por que fulano de tal faltou hoje? Ele disse, como é que o senhor sabe? Pelo cheiro. Pelo cheiro eu sei quais são as ovelhas que vieram e se trouxeram filhos ou não. Eu digo, mas como é que o senhor sabe se trouxe filho ou não? Pelo arrastar da sandália. Eu digo, misericórdia. Olha aí. Pronto, aqui está. Essa entrevista quem fez foi eu. 2007 e 2011. E aqui eu não sei nem sou eu, porque outras pessoas já foram lá. A gente botava ele na cama, botava um cinto aqui, ó, botava o microfone na boca dele, e esse homem pregava de Gênesis ao Apocalipse. Tente, pastor, pegar só uma foto, separado aí. Com uma nitidez melhor, não sei. Este homem, 46 anos de idade, uma jovem de 18 anos, chegou perto dele e falou assim, pastor Zapata, eu estou enamorado do Senhor. Eu quero namorar com o Senhor.
Mas minha filha, você tem 18 anos. Qual a idade do senhor? Eu tenho 46. Eu nunca vou lhe abraçar. Eu nunca vou lhe aconchegar. Eu nunca vou ter nada com você porque eu sou morto do pescoço para baixo. E ela falou assim: pastor Zapata, Deus me escolheu para dar banho no senhor, para alimentar o senhor, para que o senhor possa pregar o evangelho. Amém? Agora, quem é pai de menina? Levante a mão. Quem é pai de menina? Mesmo que ela seja casada já. Eu tenho uma filha. Agora imagine as nossas filhas que levantou a mão, chegar perto de mim: pastor, pai, eu estou namorando um pastor. Você fala assim: uau, que coisa boa, minha filha. Pai, é porque ele é cego, pai. Não, não tem problema, minha filha. Qual o problema dele de ser cego? Pai, ele não é só cego, não. Ele é tetraplégico. Ele vive em cima de uma cama. Como é que você, pai, reagiria? Em saber agora que você teria um genro tetraplégico em cima de uma cama e pastor. Você fala assim: mas eu creio no Deus do milagre. Eu creio no Deus que tem propósito. Eu creio. Estou lhe falando aqui, seu pastor, seu amigo, creio. Esta menina casou com este rapaz. Ela tinha 18, ele tinha 46. Não me conte o que aconteceu. Mas há 46 anos, e não funcionava nada aqui para baixo. Na noite de lua de mel, voltou a funcionar. Depois de 46 anos. Geraram uma filha chamada Perla. Conheci Perlinha com 4, 5 anos de idade. Um ano depois, ela engravidou pela segunda vez. Não me pergunte também como. E é filho legítimo de sangue. E nasceu Josué. Um ano ou 2 anos depois, geraram o terceiro filho, chamado Aaron. Ele morreu com 56. Mas a Perla hoje tem 23 anos de idade e é a baterista da igreja. Viu, doutora? A Perla hoje é a baterista da igreja. O Josué toca e o Aaron prega. Zapata morreu, mas a sua geração não morreu. Eu viajei em 2007 e alguns anos depois eu viajei pela segunda vez. Sabe por quê? Gravei um CD de shot, chachá de baião gospel. Vendi mais de 2.000 CDs, já 2.000 CDs. Peguei todo aquele dinheiro, mandei na conta de uma missionária chamada Flauzina, Rosilda Flauzina. Depois de meses eu fui ao Peru pela segunda vez em 2011. Lá compramos um terreno, lá construímos uma casa. O terreno com uma casinha velha, praticamente derrubamos a casa e levantamos uma casa para a herança do pastor Zapata. Ele era casado com Ana Cecília Pratieri Zapata. Cansei de mandar oferta para ela mensalmente. Irmãos, Deus tem um legado especial para cada um de nós. Você pode ser a mãe de um futuro profeta chamado Samuel, ou um pai. Você pode ser a mãe, ou a avó, ou o avô de um jovem chamado Timóteo. Ou você pode ser, mais tarde, o bisavô ou o bisavó de alguém que vai ser a salvação do mundo, tipo assim, um grande pregador como Billy Graham. Ninguém sabe. O nosso papel hoje é pregar o evangelho. O nosso papel hoje é ser firme na rocha que é Cristo Jesus. O nosso papel é dar um bom testemunho em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração antes de participarmos da ceia do Senhor. Eu queria separar as famílias. Eu queria juntar as famílias. Se você está com a sua esposa, vem aqui na frente. Se você está com seus filhos, pegue seus filhos, não sei se terminou a escolinha lá. Eu queria fazer uma oração pela família. E você fazer aquela oração que eu falei. Dedique sua família ao Senhor. Dedique agora a sua esposa, seu esposo ao esposo. Se seu esposo não está aqui, dedique ele ao Senhor. Mas ele bebe, não interessa. Dedique também os seus filhos ao Senhor. Dedicar para a obra missionária. Dedicar para o evangelho. Dedicar para que mais tarde alguém ouça o evangelho. Você pode até morrer, porque nós iremos morrer. Eu tenho 60. Daqui a pouco eu já estou com 70. Se eu estiver vivo, já não estou mais tão pregador como antigamente. E se eu completar 80, que eu acho que eu não chego lá, eu já estou velho. Eu vou chegar aqui, irmão, eu preguei aqui há 20 anos atrás, quase sem falar. Mas o que eu fiz do passado ficou registrado.
O que eu orei ficou registrado. O meu legado de trazer um bom testemunho ficou registrado. Então saia do seu lugar agora com seu esposo ou sua esposa e vem aqui para frente. Eu queria orar por vocês. O esposo junto à esposa, os filhos junto aos pais. Ah, mas eu estou sem ninguém. Mas venha para cá e represente. Senhor, eu quero apresentar minha esposa, quero apresentar meu esposo, quero apresentar os meus filhos. Fiquem junto agora, fiquem junto. Dê os braços aí, esposa com esposo, namorado com namorada, a mãe com filho. Já que o esposo não está aqui, mas eu sei daqui das mães. A senhora, cadê a sua mãe? A senhora também, cadê a sua mãe? Chame ela aqui, dedique ao Senhor. E você que não tem ninguém aqui, levante suas mãos e abençoe esse povo. E ore junto comigo. E diga assim: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha esposa, abençoa meu esposo. Eu quero dedicar os meus filhos, eu quero dedicar a minha família ao Senhor. Independente do que está acontecendo, independente que os meus olhos da fé falam assim: não tem jeito. Eu digo que tem jeito. Ah, mas não tem futuro? Tem futuro sim. Tem futuro, porque o Senhor separou Samuel, o Senhor separou Davi, o Senhor separou Timóteo. E vocês acham que todo o tempo eu fui crente? Quando eu completei, eu sou nascido e criado no Evangelho, mas quando eu completei 15 anos, eu resolvi dançar forró. E me dediquei à bebida, e a dançar forró, e a namorar. Vocês creem que um dia eu fui bonito? Hoje eu estou velho, barbudo, mas eu já fui bonito. Já namorei, já enganei, já menti. Até que um dia o Espírito Santo chegou perto de mim e disse assim: não brinque comigo. Não brinque comigo. Pode ser a sua última vez. E daquele dia em diante nunca mais eu brinquei de ser crente. Levei Deus a sério. E hoje Ele me honra poderosamente com 2 filhos e uma esposa exemplar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que bom o Senhor estar aqui. Senhor, eu quero te dedicar ao Pai, cada pai de família que está aqui, cada família representada. Senhor Deus, dedicar a cada mãe de família. Senhor, dedicar a cada filho, ó Pai, cada neto. Senhor, alcança, ó Pai, aqueles que não te conhecem como o Senhor de sua vida. Alcança quem ficou em casa. Alcança quem não conhece o Senhor Jesus. Senhor Deus, transforma, ó Pai, toda e qualquer situação. O Senhor transformou a vida do profeta Samuel. O Senhor transformou a vida do Davi. O Senhor transformou a vida, ó Pai, de Sadraque, Mesaque, Abednego. O Senhor transformou a vida, ó Pai, do Timóteo, ó Pai, por uma oração de uma família. Pai, nós queremos dedicar ao Senhor. Nós somos do Senhor. Obrigado pelos exemplos, ó Pai, do Bruno Hadi, exemplo do Joaquim Lima, o exemplo do Jorge de Barros e tantos outros, ó Pai, que foram meus referenciais e são meus referenciais. Pastor Estevão Rico, ó Pai, obrigado por eu ser hoje referencial de algumas pessoas. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha nora, pelo meu genro e pelos meus 4 netos. E pelos meus bisnetos da fé, os meus tataranetos que eu já conheci pela fé. Ah, Senhor, muito obrigado. Eu sou do Senhor e eu te amo e a minha vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor. Deus seja louvado. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Pastor. Aproveitar o pastor Sidney Chachá que nos visita hoje aqui. E ele vai estar ministrando a ceia. Quanto tempo você não ministra a ceia, pastor? Semana passada. Então vai ser hoje de novo. Às vezes eu dedico 3 ou 4 vezes a ceia no mês, porque eu estou sempre no vai local. sempre visitando, essa semana é diferente, né? Aleluia. Quero convidar minha esposa e a pastora Lisiane e minha sogra para estar ministrando a ceia ali, o pão e o suco. E meu querido, você que já teve um encontro íntimo com o poder do Espírito Santo de Deus, você que já aceitou Jesus, foi renovado pelo Espírito Santo, entregou de corpo, alma e espiritual ao Senhor, eu te convido a fazer parte da ceia do Senhor. Pastor, por favor, nos dá a honra. Permita eu descer aqui. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. A senhora pode orar pelo pão. Senhor, meu Deus e meu Pai,
diz, Senhor, que aqui não é o teu corpo verdadeiramente, mas para nós é, Senhor, porque ele simboliza este pão, Pai, simboliza o teu corpo amado, que foi doado lá naquela cruz, naquele calvário, com todo aquele sofrimento, Jesus. Nós te glorificamos essa noite. Eu consagro este pão em memória do teu nome, Jesus, para uma nova aliança contigo aqui essa noite, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque até aqui tu esteve conosco. Te agradecemos, te louvamos e te bendizemos e declaramos, Pai, que tudo é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, hoje e para sempre e até que tu venha, Jesus. Obrigada, Pai. A irmã pode orar, Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração, Senhor, aberto, Senhor, para receber de Ti, Pai, aquilo que Tu tens nos dado, Pai. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Coloco diante de Ti, Senhor, este suco, Pai, que nós sabemos que não é o Teu sangue, Senhor, mas simboliza, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, este suco, Senhor, para que cada um que tome, Senhor, seja, Senhor, para a renovação de suas vidas, Senhor. Que mais um mês, Senhor, nós possamos nos renovar na Tua presença, Senhor, simbolizando, Senhor, este momento, Pai. O Teu sangue, Pai, eu consagro a Ti, Senhor, neste momento, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui neste lugar, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você, aleluia, venha fazer parte do corpo. Leva-me além, todas as alturas, o santo avó. Tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz ação. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. O que? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra-me a tua graça, fala do amor do Pai, para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Eu sou livre, eu sou livre. E o que é? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à cidade de Coríntios, no verso 23, ele diz:
porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Pode comer o pão em nome de Jesus. E glorifique ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício. Levanta a sua voz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Pai. Muito obrigado. O Senhor é muito bom para conosco. Muito obrigado. Ora ao Senhor. Ora agradecendo. Não tenha pressa não. Porque Ele diz assim também. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós temos o costume, pelo menos no Nordeste, de trocar o cálice com o irmão. Não sei se é costume de vocês aqui. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar. Então, chega para o seu irmão e fala assim: nós somos um em Cristo Jesus. E troca o cálice com ele. Nós somos um, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome da não derrubar o seu meio. Isso. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Troca o cálice. Abençoe a vida do seu irmão. Como disse a palavra, por semelhante modo, depois da ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Tomamos todos juntos e agradeço ao Senhor por esse sacrifício. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Aleluia. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa meus irmãos. Muito alvo mais que a neve. Aleluia! Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória! Eu sou livre. Oh, eu sou livre. E o que? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus abençoe você. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amados. Queridos, que culto maravilhoso, né? Que culto maravilhoso. Como é bom receber uma palavra dos céus, de alguém que tem vivido o ídolo do Evangelho, de alguém que tem dedicado. O pastor Sidney Chachá, desde os seus 20 anos, vive por missões, pregando o Evangelho aos necessitados. Olha, esse homem tem história aqui. Irmãos, lá no sertão nordestino, tem pessoas que não têm acesso a água.
Não é que nem você que abre a sua torneira e você tem a sua aguinha, não. Eles não têm água, eles ficam dependentes do governo, com aquela indústria da seca, aqueles caminhão-pipa. E o pastor todo ano ele vai arrecadando ofertas para poder chegar lá e abrir poços artesianos, querido. Em comunidades, é que a gente tem a ideia de seca quando falta água em casa. Querido, imagina um lugar árido, aquele chão rachado, as vacas morrendo de sede. E o pastor vai lá, não apenas levando a palavra, mas levando água, levando alimento, para que aquelas pessoas possam conhecer a Cristo. Não apenas o Cristo que salva a alma do pecado, que liberta o homem, mas que também traz alívio, que traz alimento. Então, querido, que Deus possa continuar te abençoando, pastor. Tu sabe qual é a minha oração, né? Não vou falar, né? Mas tu sabe qual é a minha oração, para que nós possamos viver esse sobrenatural aqui também. Queridos, feche os seus olhos, vamos estar orando e encerrando o culto. Amém? Não, aliás, temos aniversariantes do mês. Nós temos aqui o irmão Gilberto. Vem aqui, irmão Gilberto, em nome de Jesus. Temos também a irmã Vitória. Vitória, cadê a irmã Vitória? Ô Vitória, ô Glória. Hoje eu sou a irmã Vitória. Vem, irmã Vitória. Em nome de Jesus, fez aniversário. Temos também a irmã Suzy. Cadê Suzy? Cadê tu, menina? Venha. Oxi. Falar que nem agora o pastor. Oxi. Ainda bem que eu vim, oh glória. Amém, vem irmã Suzy. Quem mais? Tiago fez aniversário quando? Ontem. Hoje? Não. Dia 30. Venha varão de Deus. Temos também a Michele que veio, que fez e não veio. Irmão Josué está trabalhando, vamos estar orando por ele também. Mais alguém fez nesse mês agora? Está acabando, já acabou, né? Não acabou o mês de maio. Tu fiz, pastor. 24 de maio, olha aí que bênção, já recebe a bênção da igreja. Mais alguém fez nesse mês de maio? Junho não, junho ainda vai chegar. Tu fez, Fábio, quando? É mesmo, eu até abençoei sua vida. Dia 6? Eu tenho a memória terrível, irmão, misericórdia. Tem mais alguém, um batalhão de vidas aí? Mais alguém mês de maio? Não? Então, amados, levante suas mãos. No final do culto, vocês não sabiam, ninguém sabia, né? Mas tem um bolinho ali para a gente cantar parabéns para vocês, abençoar a sua vida. Nossa igreja, todo mês, a gente faz um bolinho para os aniversariantes, a gente não pode esquecer. Então, levante suas mãos, vamos abençoar eles em nome de Jesus. Pastor, por favor. Não, o pastor está na bênção também. Cadê a pastora Lisiane? Pastora Lisiane, deixa as obreiras aí fazer o mistério. Vem tu aqui em nome de Jesus, amém? Venha, pastor. Oh, meu Deus. Vem cá. Foi falado sobre mulheres, né? Falamos sobre Noemi, mulher de oração. Falamos sobre Ana, mulher de oração. E falamos sobre quem? Eunice Lodge. Reparou, irmãos, numa coisa? Que toda mulher de oração, ela impacta a sua geração. Homens de oração são importantes, mas se você for ver na Bíblia, toda mulher de oração, ela mudou a sua geração, ela mudou a sua história. E uma coisa interessantíssima, né? Noemi é bisavó de Davi, que gerou posteriormente a Cristo. Dos reis, então isso é maravilhoso. Então, amados, minha esposa como mulher de Deus, mulher de intercessão, ela vai estar orando por cada um deles, em nome de Jesus, enquanto nós abençoamos daqui. Então levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos agora a vida do Tiago, que fez mais um ano de vida, que a tua bênção esteja sobre a vida dele, sobre a sua mente, sobre a sua casa. Abençoamos a vida da Vitória, Senhor, em nome de Jesus, que está vivendo uma nova história, um novo recomeçar na vida dela. Que esse recomeçar seja guiado pelo teu Espírito, que tu esteja ao lado dela, com ela, em cada passo que ela dê, que ela possa viver uma nova história sobrenatural nas tuas mãos. O irmão Gilberto, homem de fé, Senhor, que tu possa continuar ele usando, Senhor. Eu sei que ele é um guri ainda, Senhor, tem muito para viver, mas que teu Espírito Santo possa estar usando ele sobrenaturalmente, aonde ele estiver. Pai, da mesma forma, irmã Suzy, Senhor, é uma mulher que tem vivido o sobrenatural com Deus, tem te conhecido agora, mas já tem vivido experiências sobrenaturais contigo. Abençoa ela, liberta, cura, que ela possa ser boca de Deus onde ela estiver, Senhor. Abençoamos também a vida do nosso pastor Sidney Chachá, Senhor, que ele é um bandeirante, Senhor, um desbravador do Evangelho, que onde ele estiver, Senhor, a tua presença, a tua glória esteja com ele, que ele não seja apenas o portador da palavra, mas o portador do poder de Deus, como Paulo falou, eu não venho apenas com palavra, mas com a manifestação do poder e da glória
glória de Deus, que o teu poder, a tua unção, a tua autoridade espiritual esteja sobre ele, e que ele possa estar abrindo o céu onde ele estiver, ele, a sua casa, a sua esposa e sua família, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos por último a vida do irmão Fábio, Senhor, que ele possa viver todos os sonhos, projetos de Deus. Senhor, o chamado não morreu, mas o chamado apenas começou. Que ele venha viver, Senhor, tudo aquilo que tu tem preparado para ele. Toda palavra profética não morreu, Senhor. E eu creio que esse novo ano de vida é ano de viver o chamado, a glória, o poder e a unção de Deus onde ele estiver. Cada palavra profética, Senhor, vai ser maior, porque a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira, Senhor. Que tu venha, Senhor, para cada dia de vergonha trazer dupla honra sobre a vida dele, em nome de Jesus. Oro também sobre a vida do Josué, Senhor, que está no trabalho, mas que a tua presença venha sobre ele nesse novo começar. Que a irmã Michele, Senhor, teu Espírito enche o coração dela, trazendo cura, renovo, mudança, transformação sobre ela, a sua casa. É o que nós oramos, agradecemos por cada vida que aqui tem estado, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: glória a Deus. Levante suas mãos. Senhor, obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ânimo, Senhor. Pai, que nós possamos continuar vivendo o chamado de Deus, não achando que missões é só apenas para aquele que vai. A missões é hoje na minha casa. Eu estou levando a palavra para os meus filhos, para os meus parentes. Missões é no trabalho, Senhor. É no colégio, é na faculdade, é andando na rua. Onde eu estiver, eu quero ser semente viva, um missionário de Deus, Pai. Abençoa a tua igreja. Dá uma semana abençoada para cada um deles, que eles possam estar vivendo e andando nas tuas pisadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos e que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre cada igreja espalhada pela face da terra, as igrejas das cavernas, as igrejas perseguidas, as igrejas livres, cada uma dela esteja sobre o teu poder. É que a igreja diz para receber essa palavra. Amém. Deus abençoe, queridos. Não fuja, abraça seu irmão, dá um beijo bem gostoso e vamos comer um bolinho ali em nome de Jesus. Aê, irmãos. Perdão, vamos lá. Vamos lá, parabéns, peraí. Oh, Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de e o que? Pai Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça, dê sua proteção. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é bom.